Olá! Bem-vindos à nossa sessão vídeo de educação patrimonial da Rota Histórica das Linhas de Torres. Hoje vamos falar-vos de alimentação na época das invasões francesas. E não só. Vem connosco descobrir, questionar e conhecer sobre o património das linhas de Torres Vedras e sobre a nossa história em comum. Será que há 200 anos se produzia e se comia o mesmo que hoje em dia? De onde vinha e de onde vem aquilo que nós comemos? Vem descobrir isso e muito mais. Fica connosco. Esta é uma sessão interativa e por isso vamos lançar-te pequenos desafios ao longo deste vídeo. É importante que tenhas contigo uma folha de papel, um lápis ou uma caneta e, claro, atenção redobrada. Conforme forem aparecendo imagens de alimentos no teu ecrã, tens 5 segundos para escrever qual a sua origem. Tudo a postos? Vamos começar! Primeiro, de onde vem o leite? Muito fácil. O leite que bebemos é extraído da vaca. É tratado, embalado e distribuído para as lojas e supermercados onde nós o compramos. Mas naquela altura, algumas famílias tinham animais em casa para a produção do leite, como a cabra, a ovelha, a vaca. Como sabes, o leite azeda rapidamente e naquela altura não havia formas de o conservar no frio. Por isso, todos os dias as pessoas tiravam o leite aos animais e por vezes transformavam-no em alimentos que duravam mais tempo, como por exemplo a manteiga ou o queijo. E agora, de onde vêm as peras? É verdade, tens razão. A pereira é a árvore de onde vêm as peras. Todas as frutas têm épocas próprias para nascerem e crescerem naturalmente. Nos pomares, elas são cultivadas em épocas específicas. A isso chamamos sazonalidade. Hoje em dia é fácil encontrar todas as frutas ao longo de todo o ano. Mas para que isso aconteça, é preciso que elas venham de outras partes do mundo, em frigoríficos ou conservadas com produtos artificiais durante meses. As frutas, quando são consumidas na sua época, são muito mais saborosas e saudáveis. Lembra-te disso. Como sabes, há 200 anos não existiam frigoríficos nem conservantes. As frutas que consumíamos por cá eram as frutas de pomar, como as laranjas, as peras e as maçãs. Apenas as famílias mais ricas consumiam frutas vindas de outras partes do mundo, como de África, Índia ou Brasil. Claro que em Portugal também consumíamos frutos secos, como as avelãs, as nozes e as amêndoas, super ricas em proteínas e energia. Tal como hoje. E já agora, de onde é que vem a cenoura? Se escreveste terra ou horta, está certo. As cenouras são cultivadas nas hortas e depois transportadas para os mercados ou supermercados onde as compramos. O mesmo acontece com os espinafres, as couves, o grão, o feijão. Todos estes alimentos eram já consumidos naquela altura das invasões francesas. Muitas famílias tinham até pequenas hortas onde cultivavam estes legumes. E tu, conheces alguém que tenha uma horta? Lembra-te que já falámos de sazonalidade. Cada fruto, cada legume tem a sua época para nascer, para crescer. Não há sempre de tudo. E quando há, muitas vezes vem de muito longe ou é produzido de uma forma artificial. E há sempre que contar com aquilo que é imprevisível. Por exemplo, invernos muito frios ou verões muito quentes podem prejudicar as colheitas. As famílias precisavam de gerir muito bem os alimentos de forma a terem sempre o que comer. Já imaginaste como é que seria viver sem estar perto de um supermercado ou de uma mercearia cheia de coisas boas mesmo ao pé de casa? E agora, de onde é que vem a carne? Pois bem, consumimos carne de animais como a vaca, o porco, o borrego, o cabrito, o frango ou o peru. Hoje em dia é relativamente fácil encontrar todo o tipo de carne a preços baixos, mas há 200 anos não era assim. Apenas as famílias com melhores condições de vida criavam alguns animais para consumo próprio ou para venda. Mas atenção, que a carne era consumida apenas em ocasiões especiais. Era considerada um alimento super especial. Na época das invasões francesas, não existiam frigoríficos e a carne era um bem precioso. Assim, todas as partes dos animais eram aproveitadas e conservadas, quer mantendo-as em sal, quer expostas a fumo. O mesmo acontecia com o peixe, quer fosse pescado no rio ou no mar. E já agora,
de onde vêm os douradinhos? De onde vêm os douradinhos? Do mar, do rio, do gelo? Pois, a verdade é que muitos alimentos que consumimos hoje em dia, como os douradinhos, ou as gomas, ou as delícias do mar, são chamados alimentos processados, que não existiam na nossa alimentação há 200 anos. Ou seja, são alimentos produzidos em fábricas e que podem ser feitos com ingredientes mais ou menos naturais. Por isso é que é muito importante, quando vais às compras, ver nos rótulos a origem daquilo que tu vais comer. Parabéns! Fizeste um ótimo trabalho. Chegou o momento de mais um desafio. Vamos compreender de que forma aquilo que consumimos transforma a paisagem à nossa volta. Imagina como seria a paisagem à nossa volta se comêssemos apenas frutas de pomar. Agora, experimenta imaginar como seria a paisagem se consumíssemos apenas produtos enlatados ou produzidos em fábrica. Estás a ver no teu ecrã uma paisagem semelhante ao aspecto que teria a zona onde vives há 200 anos. Observa com atenção a imagem e em 30 segundos escreve o nome de 4 alimentos que se produzissem numa paisagem como essa na época das invasões francesas. Já está? Quase conseguimos adivinhar que o pão está na tua lista de alimentos. Verdade? Pois é, tens razão. Hoje, o pão é feito em fábricas, mas na época das invasões francesas não era nada assim. As pessoas compravam-no a padeiros, que o vendiam no mercado ou até de porta em porta. Os cereais com que se fazia o pão eram transformados em farinha nos moinhos. Estes moinhos eram construídos em sítios muito altos para aproveitar a força do vento que fazia girar as velas. Muitos deles ainda marcam hoje em dia a paisagem das linhas de Torres Vedras. Além dos moinhos, nesta paisagem observas também uma grande vinha. É verdade, o vinho, feito anualmente com uvas produzidas em pequenas parcelas de terra, fazia parte da alimentação das populações nesta época. Há 200 anos, o vinho tinha um papel muito importante na alimentação das populações. Era um recurso nutricional muitas vezes mais acessível do que a própria água potável, disponível apenas em poços, fontes ou rios. Vamos voltar à tua lista? Escreveste legumes, leguminosas? Certo. Estes eram uma parte muito importante da alimentação há 200 anos. Além de serem nutritivos, eram fáceis de cultivar. Bastava água, sol, sementes e terra. Além disso, a carne e o peixe eram alimentos muito mais caros e por isso reservados só às mesas dos mais ricos. Então, os legumes e as leguminosas acabavam por substituir estes alimentos para a maior parte das famílias. Os nossos amigos verdes são desde sempre alimentos importantíssimos para a nossa saúde, dando-nos vitaminas e minerais essenciais. Imagina tu, há 200 anos, como seria uma paisagem ocupada por hortas, hortinhas, pomares, uma autêntica manta de retalhos. Por último, repara nos animais presentes nessa imagem: ovelhas e galinhas. Além da sua carne, as populações consumiam também os produtos derivados da criação destes animais, como o leite ou os ovos, por exemplo. Além disso, também a lã que vinha das ovelhas era utilizada para fazer tecidos, tal como hoje. Como sabemos que tu gostas de desafios, lançamos-te mais um, para fazeres até ao nosso próximo vídeo. É muito simples, basta acederes ao link que aparece aqui em baixo. Deixamos-te uma pista. Pensa que nas linhas de Torres Vedras, os alimentos eram distribuídos em carros de bois, ao passo que hoje em dia os transportamos em carrinhos de supermercado. Boa sorte! E a nossa sessão chegou ao fim. Fizemos uma grande viagem no tempo e percebemos aquilo que mudou e não mudou entre a alimentação de hoje em dia e a alimentação há 200 anos. Compreendemos também como aquilo que consumimos influencia a paisagem à nossa volta e como ela teria sido diferente na época das invasões francesas. Por último, relembramos como é importante manter uma alimentação equilibrada e diversificada que dê ao nosso corpo todos os nutrientes que ele necessita para se manter saudável. Espero que tenhas gostado.
Voltaremos em breve com mais um vídeo sobre o tema da alimentação nas invasões francesas. Até Até já! já!